Simbora, Brasil! Vambora, vambora! Vem comigo, Ed. Telefone liberado. Vamos participar. 2578-6000. Você conseguiu esse telefone. Você pode ligar agora. Esse número é seu. Pode ligar, fazer perguntas para os nossos convidados, porque agora promete, hein? Vamos esclarecer dúvidas. Estou recebendo a doutora Marilene Simão, que é psicóloga, e nós vamos falar sobre ansiedade, gente. Olha, é um grande vilão hoje. Todo mundo... Eu acho que em algum momento da vida já passou por essa situação, está ansiosa. A gente entender o que está acontecendo, principalmente com os jovens também, e também as doenças psicossomáticas. Então, vamos entender um pouquinho disso. Você que está em casa, quer fazer uma pergunta, pode mandar seu e-mail também, né, atardeshow@rbtv.com.br, ou pelo telefone 2578-6000, que também está liberado para você participar. Bem-vinda. Tudo bom, querida? Muito obrigada. Prazer te receber. Viu, o convite, Nani. Te admiro muito. Obrigada. Viu? Eu é que adoro entrevistar uma médica, uma poderosa, esclarecendo dúvidas. Primeiro, vamos identificar, vamos explicar. Doenças psicossomáticas, num português bem claro, para todo mundo que está em casa poder entender o que são doenças psicossomáticas. E a gente explicar um pouquinho sobre a ansiedade, o que leva, o que deixa uma pessoa chegar nesse ponto da ansiedade. Então, Nani, numa linguagem bem acessível, porque a ideia é essa mesma. É essa mesma, bem clara. É ajudar, é colaborar, a pessoa entender o que ela tem. Ansiedade, todos nós temos em alguma situação, algum contexto da vida, acontece da gente se sentir ansioso. O que vai distinguir do transtorno de ansiedade, quando aquilo já está tomando conta da vida da pessoa, é quando ela já bota o pé para fora da cama, ela já está pensando no dia que ela vai ter, no que está por vir, o que vai acontecer com ela. Então ela já acorda numa expectativa negativa. Futuro, é meio futuro, né? Um futuro sofredor. Isso, e aquilo é uma ideia fixa. Ela mantém aquela expectativa, aquele pensamento negativo, ou algum pensamento que ela fica fixada naquilo e aquilo causa muito desajuste na vida dela. Mas então, é sempre isso? Acontece direto? São no todos os dias? transtorno de ansiedade, o transtorno, sim. Ele transforma... E ele realmente, literalmente... Uma enfermidade. Exatamente. Então, a ansiedade normal não. A ansiedade normal todo mundo vive todos os dias, exatamente. Quando que a gente consegue perceber que deixa de ser normal para virar já uma enfermidade, uma ansiedade? Então, quando a característica principal da pessoa é a ansiedade mesmo. Tudo que ela vai fazer é uma expectativa muito grande, uma ansiedade, ela demonstra no comportamento, ela não tem uma vida normal, ela não consegue viver o dia a dia dela normalmente. Então, à noite... Tem sinais físicos assim que demonstram para você perceber na sua casa? Físicos. Bom, tudo começa a acontecer, por exemplo, quando ela vai dormir. Ela não tem um sono tranquilo. Tanto na quantidade quanto na qualidade, ela tem sobressaltos, pesadelos. Muitas crianças hoje... Crianças sofrem também de ansiedade? Sofrem de ansiedade, acorda na metade da noite, não dorme mais, tem pesadelos. Então... Mas no caso da criança, doutora, para a gente entender, já que você está dizendo que crianças também sofrem de ansiedade. O que leva a criança? É a escola... pode ser algum probleminha com amigos, vésperas de provas? Isso, tudo isso que você disse leva, fatores hereditários também. A criança ela vai muito pela identificação, né, Nani? Então, se a mãe é muito ansiosa e ela se identifica muito com a mãe, ela também vai ter muita ansiedade. Eu atendo, por exemplo, algumas crianças que falam para mim, eu tenho dor de cabeça. Eu falo, mas me explica melhor essa dor de cabeça. Não, às vezes é de tanto ouvir a mãe dizer que tem dor de cabeça em tal horário do dia, a criança passa a dizer que também, quando ela vai fazer alguma coisa que ela não quer, por exemplo, ela diz, eu estou com dor de cabeça. Então, são crianças que já vivem num ambiente de muito estresse, muita ansiedade, se identifica com aquilo e passa a ter o mesmo tipo de comportamento. E no lado mesmo físico, clínico, pode ser hereditário? Você pode dar também? Com certeza. Uma gravidez também ajuda ou interfere? Ajuda, a criança já tem aquela predisposição, ela já tem aquela predisposição. É lógico que tem as exceções. Tem filhos de pais assim que são muito ansiosos, a criança não é, ela vai contra o sistema, né? Tem as exceções. Agora, criança que urina muito na cama à noite, o adolescente, por exemplo, que ele não tem parada, nada satisfaz, ele é um adolescente ansioso que precisa de ajuda.
Então, o que acontece? Níveis muito elevados de ansiedade e estresse em qualquer faixa etária é preocupante porque libera muita adrenalina, muito cortisol, que vai com o tempo, a longo prazo, causando muitos prejuízos na vida da pessoa, independente da idade. O que pode gerar? Uma ansiedade pode se tornar o quê? Uma depressão? Olha, a ansiedade no transcorrer da vida, do tempo, ela pode desencadear uma série de transtornos, desajustes. Por exemplo, tem pessoas que têm muito problema de respiração, é muito ofegante. O que acontece? Fortes emoções, ela consome muita energia, muita, a pessoa fica sem energia. E isso necessita de muito oxigênio. Então, você vê só a ligação, pode causar um ataque cardíaco, pode causar até uma arritmia grave, exatamente, problema na respiração muito sério e uma forte emoção durante muito tempo pode inclusive levar ao infarto. Então, Nani, o que a gente Porque é um sofrimento, então, deve ser quem sofre de ansiedade, então, é um sofrimento diário, pelo que você percebe. A ansiedade crônica, Nani, né? Vira o dia inteiro, então. Muito séria mesmo, ela traz muitos transtornos. Inclusive, na área da psicossomática, como você perguntou, que analisa a pessoa a somatização de todos os problemas psicológicos. Exatamente, ela não vê apenas a doença, o órgão doente, aquela função desajustada. Não, ela vê o todo. E ela explica que uma mente desajustada vai desorganizar toda a saúde. Então, o que acontece? Uma ansiedade crônica, uma dor de estômago pode evoluir para quê? Para uma gastrite nervosa. Uma úlcera e assim vai. Uma dor de barriga pode evoluir para uma colite nervosa. Uma tontura pode evoluir para uma labirintite. Então, se você já percebe os primeiros sintomas, os primeiros sinais, busque ajuda. Qual é o primeiro passo, doutora Marilene? O telefone está liberado, viu, minha amiga? Se você não está com problema de ansiedade, eu já estou ansiosa aqui para descobrir tudo, como a gente ajudar. Então, o telefone fica liberado para você. Anota aí esse número, como hoje que a gente está liberando esse telefone para você, é o 25786000, para você participar, você que está em casa, durante todo o programa aqui, esclarecendo dúvidas com os nossos convidados. Então, aproveita que nós temos uma psicóloga aqui, a doutora Marilene. Nós estamos falando sobre ansiedade, doenças psicossomáticas, então pode ligar nesse telefone e participar aqui ao vivo comigo. Depois, né, aproveita que o momento é esse, né? Não deixa dúvida, não. Exatamente. Eu quero entender, assim, os primeiros sinais Vamos falar, eu acho que o mais preocupante é o adolescente, né? Ali já começa cobrança. Primeiro, por causa dos hormônios. Esse excesso de hormônio dá uma interferência também? Muito, uma adrenalina. E aí é que tá, Nani. Tem mães que falam, meu filho é muito agitado, muito ansioso, vou colocar para fazer isso. Sobrecarrega, né? Quer dizer, são os iguais ali. Não pode, você tem que quietar um pouco aquela pessoa. Você tem que fazer com que ela entre em contato um pouco com ela. Então, orienta, indica, aconselha um cinema, numa livraria, dá um passeio no parque, ao invés do Cooper, vamos dar um passeio no parque, porque é muita adrenalina. Junto, né, tem adultos também que eu ouço muito, fala muito artista. Eu sou muito ansiosa, então eu corro muito. Não atrapalha? De vez em quando, você tem já tem uma pessoa de casa querendo falar contigo. Toda vez que o telefone tocar, é alguém de casa querendo falar com você, combinado? Sim. Alô? Alô? Com quem falo? Meu nome é Fábio. Tá falando de onde, querido? Eu tô falando aqui de São Paulo, Zona Norte. Bem-vindo. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Pode fazer a sua pergunta, querido. Então, doutora, minha pergunta é assim, né? Eu trabalho na área de saúde, né? Também, e percebo que muitos pacientes tomam muitos medicamentos para ansiedade, né, depressão, só que eles não procuram curar a causa da ansiedade, né? Só se preocupam assim com depois a ansiedade, o que vai gerar, tomar um medicamento, mas não procuram ver qual a origem, né, dessa ansiedade, né? Então, assim, queria que a senhora faça alguma coisa referente a isso. Ok. Entendi. Então, Nani, toda doença, todo sintoma tem a sua causa.
e tem a sua função na vida da pessoa. Nada acontece por acaso. Nada, nada. Nenhum sintoma ele surge apenas porque surgiu do nada. Isso não existe. E na minha abordagem, na psicossomática, tudo tem um fundo emocional. Tá? Então, se o ansioso ele não descobrir a causa, o que o leva àquela ansiedade anormal, que já está atrapalhando a vida dele, ele pode tomar o melhor ansiolítico que for. Ele vai dar, lógico, vai amenizar melhorar o naquele sintoma, momento, mas depois pode vir até um pouco pior, né? Vai amenizar o sintoma ali naquele momento, mas não vai ser resolvida a causa. O que acontece? A gente vê muito assim, o ansioso, ele vai desencadeando comportamentos que amenizem aquele sofrimento dele. É o caso do vício. As pessoas que têm algum tipo de vício, elas fugas, estão... né? São fugas, né? São compensações. Elas vão tentando amenizar aquela ansiedade dela comendo muito chocolate. Nossa, ou fumando muito. Mas aquilo, Nani, é um alívio imediato. Só naquele momento. Vai causar mais um problema depois. Exatamente, que é o vício. Com a origem na ansiedade, que ele não controlou. Você vai falar disso já já. Já tem uma pessoa de casa que não fala contigo. Alô, é? Oi, Nani. Com quem falo? É a Mercedes, Nani. Mercedes, amada. Tudo bom, querida? Tudo. Eu tava com muita saudade. Você tá bem? Eu tô. E você? Tudo bom. E a pequenininha, fofinha do Tá uma moça. Já vai fazer 2 anos. Ah, ela já fez? Não, vai fazer dia 18, Mercedes. Que gracinha. Eu faço dia 7. Parabéns antecipado, mas a gente vai falar no dia, né, gata? Com certeza. E aí eu vou lembrar dela também, minha amiguinha. Combinada, amada. Quer fazer uma pergunta, amada? Quero sim. Fica à vontade. Obrigada, Nani. Um beijão pra você. Um beijo, querida. E outro pra aquela pituquinha linda. Combinado, tá dado. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Então, eu queria perguntar para a senhora o seguinte, eu sempre fui ansiosa, mas eu tenho percebido que agora que eu entrei na fase da pré-menopausa, que o negócio assim, que o bicho está pegando, sabe? Isso é normal por causa da mudança dos hormônios, assim, porque tem dia que eu falo para mim mesma assim, meu Deus, o negócio tá ruim, preciso dar uma puxada no breque de mão, porque, sabe, a ansiedade tá muito assim, e às vezes você sente que você está meio descontrolado e não consegue... Isso é porque a gente está assim na pré-menopausa, é os hormônios, tem jeito para melhorar. Me dá um conselho médico, por gentileza, doutora. Um abraço e muito obrigada. Sim, tem jeito sim. Primeiro é você identificar que você é ansiosa. Então, você me disse que sempre sofreu de ansiedade. O que acontece? Você não resolve lá no início, quando a gente vai alcançando a 3ª idade, a 4ª idade, as mudanças, os ciclos, né? Os términos, os inícios, é lógico que vai aumentando ainda mais a sua ansiedade. Então, eu te aconselho, primeiro, a conversar com um bom geriatra, um bom médico, que faça uma boa avaliação em você, te indique um bom ansiolítico que vai ajudar, faça uma psicoterapia, isso ajuda muito a resolver os fatores que desencadeiam a tua ansiedade e vai te dar uma melhor qualidade de vida agora nessa fase de vida que você está, né, Nani? Certo, doutora. Agora vamos falar, doutora Marilene, pessoas que não têm condição financeira de fazer todos esses tratamentos, né? Eu tenho várias amigas em casa que eu tenho certeza que está numa situação difícil, que está sem dinheiro. Então, pessoas que não conseguem ir num psicólogo, fazer uma psicanálise, que não conseguem ter esse tratamento. Tem dicas caseiras que a pessoa pode fazer em casa? Sim, Nani. Primeiro é reconhecer, assumir, aceitar a sua ansiedade. Tentar identificar a causa dela, o que está acontecendo e entender que essa ansiedade não vai mudar o curso das coisas. Pelo contrário, vai prejudicar ainda mais, porque ela tira o raciocínio, você tem dificuldade de entender o que está acontecendo, você se desespera com mais facilidade, tem dificuldade de ver que aqui todos os problemas têm solução. Sejam eles previsíveis, imprevisíveis, tudo tem solução. Então, você identificando que você é uma pessoa ansiosa, a primeira coisa, tira o pezinho do freio, como disse a telespectadora, tira o pé do freio,
procura fazer uma meditação, você mesmo em casa, controlar a tua respiração. Tranquilizar, coisas mais tranquilas. Se tranquilizar. Quando vê que tem muito pensamento negativo, ou está pensando em muitas desilusões que teve na vida, que a maioria tem, ou mágoas, tentar elaborar aquilo, pensar assim, agora não é o momento de eu trazer isso à tona, isso só vai me prejudicar, o que eu vou ganhar com isso? Então, é um respeito que você tem para com você mesmo. Ao invés de você ficar pensando, poxa, eu fui mandado embora de tal emprego, eu gostava tanto. Não remoer as coisas, né? Esquece, passou, resolveu, doeu, ou foi uma ingratidão, ou foi uma injustiça. Elabora isso, transpassa Digere, né? isso. Tem que digerir, né? Isso, transpassa, toca a vida para frente. Toca a vida para frente para ter uma qualidade de vida. A primeira pessoa que deve pensar, não adianta, você pode ler todos os livros que for de autoajuda, passar com os melhores médicos, se você não se conscientizar que você precisa e parte de você uma qualidade de vida, ninguém vai te trazer isso de fora. Adorei, Poderosa. Eu Achei você um luxo. Eu quero mostrar os seus livros, eu preciso dos seus contatos. Se você quer deixar algum e-mail, algum site. Sim, Nani, eu quero deixar aqui, meu e-mail. Faça, aconteça e realize, tá aqui. Organize suas emoções e ganhe qualidade de vida. São os dois mais recentes. Os dois mais, está vendo em todas as livrarias? Ajuda muita gente, eu falo muito sobre transtorno bipolar em adolescente, em criança, em adulto, transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade. Está muito bem explicado, viu, Está em todas Nani? as livrarias, amada? Em todas as livrarias ou pelo e-mail mari.psico@terra.com.br. Estou à sua disposição, viu, Volta Nani? mais vezes. Sim, te admiro muito. Estava dizendo para a sua produtora. Adorei você, um doce. Você consegue explicar e trazer calma. Essa é boa para resolver o problema de ansiedade, viu? Obrigada, querida. Eu que te agradeço, viu? Um luxo. Fica aqui que depois já vem.